Agora, eu vou precisar que você preste bem atenção. Vou chamar a sua atenção para a gente resolver esse circuito. Vou dar para você 3 formas de fazer, tá? Relembrando, se eu tenho, seja uma placa eletrônica com resistores ou uma resistência num circuito qualquer, eu não posso medir resistência com o aparelho utilizando a tensão da fonte. Então, se eu tiver uma alimentação aqui de corrente alternada e eu tiver um resistor aqui no circuito, e eu quero medir a resistência do circuito, ou seja, o valor de R1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconectar ele da fonte, tenho que tirar a tensão dele. Tá? Eu tirando a tensão dele, vou apagar aqui, ó. Agora eu posso pegar o aparelho, seja lá o meu ohmímetro, e levar a minha ponteira de um lado e de outro. Dessa forma, o meu ohmímetro ele vai me dar aqui a resistência de R1, que poderia ser 100 ohms ou qualquer outro valor. Tá? Bom, então quando eu tenho uma associação, ou seja, eu possuo vários resistores, repare que eles estão colocados em fila e a fonte alimentaria ele desse jeito, então eles estão em paralelo. Se eu virar aqui, eu tenho justamente esse circuito. Primeiro passo, quando eu vou resolver uma associação de resistores, ou seja, eu quero achar a resistência total. Tá? O primeiro passo, independente da fórmula que você vai usar, tá? E aqui eu quero chamar a sua atenção, para resolver, para eu achar a resistência total, eu não vou usar a lei de ohms, eu preciso apenas usar um modelo matemático. E eu vou falar 3 para você, tudo bem? Tá. Bom, se eu não preciso da fonte, então eu posso desconectar aqui a minha fonte do circuito e não preciso se preocupar com corrente, não preciso se preocupar com a tensão, eu apenas preciso olhar para os meus resistores. A primeira fórmula que você vai usar, nisso se os resistores forem iguais. Então, se você tem R1, R2 e R3 com valores iguais de resistores, você vai utilizar esta fórmula. Vamos achar aqui um espaço. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Então, você vai dizer que o resistor total vai ser igual à resistência equivalente ou resistores iguais do circuito. Vamos chamar de equivalente. Tá? Dividido pelo número de resistências. Então, eu tenho resistência equivalente. Quem é a minha resistência equivalente? É o resistor que está se repetindo. R1 vale 6, R2 vale 6 e R3 vale 6. Então, a minha resistência equivalente é 6 ohms. Agora, quantos resistores tenho no circuito? Basta contar R1, R2 e R3, ou seja, tenho 3 resistores. Então, dessa fórmula, vai ser 6 dividido para 3, dá 2 ohms. Então, a resistência total aqui nesse circuito é igual a 2 ohms. Como é que eu sei que eu estou certo? Vamos para o fundamento. O fundamento fala que no circuito que está em paralelo, o valor da resistência total tem que ser menor do que o menor resistor existente. Então, 2 ohms é menor do que 6? É menor do que 6? Sim, qualquer 6 aqui. Tá? Então, eu posso usar esta fórmula, este modelo,
para poder resolver. Vamos para o circuito 2? Bom, no circuito 2, eu tenho 4 resistores. Mas repare que todos os 4 resistores possuem resistência de 20 ohms. Então, posso falar que a minha resistência total vai ser igual ao meu resistor equivalente dividido pelo número de resistores, onde eu tenho 20, 20, 20, então o meu resistor equivalente é 20 ohms. E eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores. Então, a minha resistência total vai ser 20 dividido para 4, dá 5 ohms. Então, dessa forma, eu vou resolver o meu circuito achando a minha resistência total. Lembrando, repare que eu não precisei da fonte e nem usar a lei de ohms para resolver, apenas um modelo matemático. Agora, vamos dar mais um passo. Vamos falar e vamos aplicar o método do paralelismo, onde vamos reduzir no circuito por parte. E para isso, vamos usar o auxílio aqui da calculadora. Não tem como escapar. Você vai precisar do seu celular ou qualquer outra coisa que dê para fazer uma conta quebrada. Bom, lembrando que para eu achar a resistência total de um circuito paralelo, eu não preciso de lei de ohms, então eu posso desprezar a minha fonte. É como se eu abrisse aqui, né, igual a gente falou, e vou fazer agora uma correlação. Tá? Essa fórmula, ela tem essa cara, resistência total é igual. Aqui, vamos começar sempre do último para o primeiro, porque a gente quer achar um resistor total. Então, vamos começar sempre de trás para frente. Tá? A fórmula básica vai ser sempre o resistor que eu vou utilizar 1, vai multiplicar o segundo. Depois você vai pegar, vai repetir eles embaixo, R1, R2. Só que agora você vai fazer a adição, vai somar. Então fica R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Você vai aplicar esse valor de 2 em 2. Por quê? Eu quero pegar o resistor que está em paralelo com o outro. Eu vou fazer uma soma, mas essa soma é uma soma paralela, é uma soma diferente. Eu vou pegar o produto e dividir pela soma. Então, o resultado disso é que esse valor, né, esses dois resistores vão se tornar 1. Porém, é como se tivesse o resistor sobre 1, ou o inverso. Sempre esse valor tem que ser menor do que o menor resistor. Então, se esse for 5 e esse for 3, o resultado que eu tiver tem que ser menor do que 3. Dessa forma, eu estou no caminho. Se eu achar um valor maior, é porque eu estou somando ou estou errando na minha conta. Tá? Então, vamos fazer aqui no passo a passo. Vamos pegar aqui o R2 e o R3 e eles vão se juntar e virar apenas um resistor. Tá? R2 e R3 vai virar um resistor. Interessante vai ser o seguinte, ó, se R8, né, se R2 e R3 vai virar 1, então o meu circuito ele vai mudar, ele vai ficar dessa forma. Eu vou continuar com a minha fonte, que eu não considero. Eu vou continuar com o resistor 1, que é o 6 ohms. A soma desses dois vai virar um só, mas eu não posso somar diretamente. Vamos chamar esse aqui de novo R2, por enquanto vamos chamar de RX. E esse aqui continua sendo um R1. Tá. Então, agora, aqui nesse trecho, vamos aplicar essa fórmula. Então, o nosso RX ele vai ser igual
ao R2, vezes o R3. Eu vou repetir embaixo R2, R3, vou fazer a adição e a divisão. Bom, então, R2 vale 8 e R3 vale 10. Eu repito, 2 e 10. Então, 8 vezes 10 é 80 e 8 mais 10 é 18. Vejam, agora vamos precisar da calculadora. Não precisa fazer de cabeça. Vou botar aqui embaixo para ganhar espaço. Então, o meu Rx vai ser 80 dividido por 18. Vocês conferem aí, vai ser 8,44 ohms. Então, olha, o meu Rx agora é um número quebrado. 4, eu falei 8, né? Mas, perdão, 4,44 ohms. Por isso que eu preciso da calculadora, porque eu estou com o número quebrado. Agora, eu vou achar a resistência total, tá? E o método é o mesmo, ou seja, significa que eu vou juntar 6 ohms e 4,44. Então, o meu resultado ele tem que ser menor do que 4,4. Como que a gente acha? A resistência total vai ser igual R1 vezes o nosso Rx dividido por R1 mais Rx. Onde o meu R1 vale 6, então bota embaixo, bota em cima. E o meu Rx é 4,44. Então, a minha resistência total vai ser, vou usar a calculadora, 6 vezes 4,44, 26,64, dividido por 6 mais 4,44 dá 10,44. Então, dividido por 10,44. Então, a minha resistência total é 2,55 ohms. Repare que o valor deu menor do que 4. Então, do ponto de vista, como que a fonte está enxergando o meu circuito? Vamos redesenhar aqui. Agora que a gente já aplicou a metodologia, a fonte, esse circuito que tem 6 ohms, 8 ohms e 10 ohms, a partir do momento que ele está conectado à fonte, e pelo fato de estar em paralelo, a fonte ela enxerga esse circuito com 2,55 ohms. Então, olha que interessante. No circuito que está em paralelo, a resistência diminui, diferente do série que a resistência aumenta. Tá? Então, isso é um conceito muito importante para você que vai trabalhar em subestação, entender a importância dos transformadores em paralelo. Vamos para o próximo modelo. Bom, agora para a gente fechar o assunto, vamos usar a fórmula do inverso da resistência. Essa fórmula é como se fosse uma bazuca, é para você matar o circuito. Repare que eu mantive os mesmos valores do exemplo passado. Porém, agora eu vou passar qual é a fórmula para você. Bom, não se assuste. A resistência total, você vai fazer dessa forma. Você vai fazer uma divisão e pequenas divisões. Vai botar o 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui. Embaixo vai o R1, o R2 e o R3. E aqui em cima vai 1. Então, repare que você vai começar a fórmula cheio de número 1. Então, o 1 vai ser dividido pela soma do inverso de R1, de R2 e de R3. Então, o que você vai fazer? Você vai apenas pegar o valor da resistência e colocar aqui, ó.
fazer a soma para resolver de uma vez. Você não precisa reescrever o circuito. Já estou aqui com a calculadora já posta. Lembrando que eu não preciso dar fontes para achar a resistência total. Não preciso utilizar a lei de Ohms. Então, vou utilizar aquele lado do quadro. Vou repetir aqui a fórmula. A resistência total vai ser igual à soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pronto. Embaixo, vou repetir de novo o número 1 grandão. Vou repetir o pequeno. Agora sim, vou modificar. Quem é R1? R1 vale 6. Quem é R2? Vale 8. Quem é R3? Vale 10. Então, o passo 1 é achar a fórmula. O passo 2 é trocar os seus respectivos valores por números. Agora, eu vou colocar aqui e vou precisar da calculadora. Porque eu vou ter que resolver 3 por 3. Aqui, ó. Quanto que é 1 dividido para 6? Quanto que é 1 dividido para 8? E quanto que é 1 dividido para 10? Vou pegar a calculadora e vou utilizar 1 dividido para 6. Aqui a gente vai usar apenas duas casas decimais. Nesse caso aqui, 1,6 ou 1,7. Então, vamos botar 1,7. Depois eu tenho 1 dividido para 8. Eu tenho 1, aqui deu 25. Então, vamos fazer melhor aqui, para ficar igual, porque o número está bastante quebrado. Perdão. 0,125. Esse deu certo, então eu botei 3 casas também para acompanhar. E 1 dividido para 10 é 0,1. Como aqui é 0, 0, eu nem preciso representar os dois zeros, tá ok? Agora, eu transformei as frações em números, embora que quebrados, posso fazer a soma. Então, eu vou pegar a calculadora, eu já tenho registrado 1,25, vou somar 0,166 mais 0,1. Então, vou ter, ó, conservo o número 1, tá vendo aqui? E tenho 0,391. Bom, agora só preciso pegar o número 1 e dividir ele por 0,391. O valor que eu acho aqui, 2,55 ohms. Repara você que é o mesmo valor que nós encontramos no circuito anterior, que é o mesmo, mas utilizando uma metodologia diferente. Então, para fixar, como que esse circuito em paralelo vai enxergar a resistência total? Depois que eu tiver a fonte no circuito, a fonte vai enxergar apenas uma resistência total de valor de 2,55 ohms. Tá? Então, só para a gente fechar, qual é a corrente elétrica total se essa fonte fosse de 12 volts? Então, a minha corrente elétrica seria 12 dividido para R total. Então, a minha corrente elétrica, vou pegar a calculadora, seria 12 dividido por 2,55. Então, eu teria uma corrente elétrica de 4,7 amperes. Então, a corrente que circularia aqui de 4,7 amperes. Tá? Então, a corrente elétrica não estava no escopo, mas mostramos para você a importância de achar
a resistência total. Para você que vai trabalhar com aterramento, com medições de aterramento, é fundamental você conhecer a lei de Ohms e aprender a usar a soma dos resistores. Ah, professor, onde que eu vou aplicar isso? Medição de aterramento. Você pode ganhar dinheiro com isso, tá bom?